Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo da obra de André Luiz e Chico Xavier, Missionários da Luz. Hoje vamos ler o capítulo 12, Preparação de Experiências. Dispunhamos-nos, Alexandre e eu, a regressar à nossa sede espiritual de trabalho, quando o orientador foi procurado por um companheiro de elevada expressão hierárquica, que me saudou igualmente, demonstrando grande apreço e carinho. Serei breve, disse ele ao meu instrutor, que o atendia solícito. O tempo não me permite longas conversações, e modificando a expressão fisionômica, acentuou. Lembra-se de Segismundo, nosso velho amigo? Como não? Redarguiu o interpelado. Ambos lhe devemos significativos favores de outro tempo. Pois bem, tornou o visitante, Segismundo necessita colaboração urgente. Reconheço que você não é especialista em trabalhos referentes à reencarnação. No entanto, sinto-me compelido a recorrer ao concurso dos amigos. O novo companheiro fez pequeno intervalo e continuou. Não se esquece você de que o nosso amigo, não observante os rasgos de generosidade, assumiu compromissos muito sérios no passado? Sim, sim, respondeu o orientador. O drama dele vive ainda em nossa memória. Segismundo, presentemente, prosseguiu o outro, voltará ao rio da vida física. A situação assim o exige, e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Segundo está informado, Raquel, a pobre criatura que ele desviou em nossa época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, infeliz marido que o irmão assassinou em lamentável competição armada, já se encontram na crosta desde muito. Há 4 anos, realigaram-se aos elos do matrimônio. Tudo está preparado a fim de que Segismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do pretérito, no sentido de santificar o coração. Será ele, de conformidade com a permissão de nossos maiores, o segundo filhinho do casal. Todavia, estamos lutando com grandes dificuldades para localizá-lo. Infelizmente, Adelino, que lhe será o futuro pai transitório, repele-o com calor. Tão logo surgem as horas do sono físico, trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização. Em vista disso, o trabalho preparatório da nova experiência tem sido muito moroso e desagradável. E Segismundo? Indagou o mentor preocupado. Qual a sua atitude dominante? Herculano, o mensageiro que nos visitava, informou com fraternal interesse. A princípio, animava-se da melhor esperança. Agora, porém, que o rival antigo lhe oferece pensamentos de ódio e ciúme, olvidando compromissos assumidos em nossa esfera de ação, sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal. De outras vezes, enche-se-lhe de tristeza profunda e profunda revolta, e nesse estado negativo, subtrai-se a nossa cooperação eficiente. O visitante fez ligeira pausa e acrescentou, com inflexão de rogativa. Não poderá você ajudar-nos nesse difícil processo de reencarnação? Lembro-me de que a sua amizade dividia-se entre ambos. Quem sabe se a sua intervenção afetuosa conseguiria convencer Adelino? Conte comigo, redarguiu o orientador atenciosamente. Farei quanto estiver em minhas possibilidades para que não se perca o ensejo em vista. Ante o sorriso de satisfação do outro, Alexandre concluiu. Na próxima semana, estarei a seu lado para conversar espiritualmente com Adelino e solucionar o problema da reaproximação. Estejamos confiantes no auxílio divino. Herculano agradeceu e despediu-se comovidamente. A sós, com o mentor devotado e amigo, comecei a meditar na possibilidade de contribuir igualmente no caso que se me deparava. Nunca tivera oportunidade de acompanhar de perto um processo de reencarnação, estudando os ascendentes espirituais nas questões da embriologia. Não seria interessante para mim utilizar a experiência?
Nesse propósito, dirigi-me ao instrutor sem falar, porém, da minha pretensão de sentido direto, como se o Alexandre não ouvisse tudo que ele pensa. Notável para mim a solicitação de hoje, exclamei. Longe estava de pensar no mundo da multiplicidade de tantas tarefas atribuídas aos benfeitores e missionários desencarnados. A extensão do serviço em nosso campo de ação assombraria qualquer mortal. Sem dúvida, respondeu o mentor atencioso, os trabalhos se desdobram em todas as direções. O pedido de Herculano vem localizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor, através da lei da reencarnação. Ou, como diz aqui, da lei reencarnacionista. Alexandre meditou alguns momentos e continuou. O caso é típico. O drama de Segismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Basta, todavia, recordar que ele, Adelina e Raquel, são os protagonistas culminantes de dolorosa tragédia ocorrida no tempo da minha última peregrinação na crosta. Em seguida, a uma paixão desvairada, Adelina foi vítima de homicídio. Segismundo, do crime, e Raquel, do prostíbulo. Desencarnaram, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico, a fim de santificarem os laços sentimentais e se reaproximarem dos antigos adversários. Mas, como acontece quase sempre, os heróis da promessa fraquejam na realização, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. De posse dos bens da vida física, nega-se Adelino a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado, antes mesmo da reencarnação do antigo transviado. Já se manifesta contrário a qualquer auxílio. Sempre o velho círculo vicioso. Quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização. Mas logo que se aposta do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. Calou-se o mentor por alguns instantes, acentuando em seguida. Buscarei, porém, chamá-los à recordação dos compromissos. Neste ínterim, entendendo que a oportunidade era preciosa, solicitei. Ser-me-ia possível acompanhá-lo? Creio que aproveitaria muito. Poderia talvez adquirir valores significativos para serviço do próximo e para o meu benefício pessoal. Ignoro até quando me será permitido estudar em sua companhia e estimarei aproveitamento integral de semelhante oportunidade. Alexandre sorriu compassivo e falou. Não tenho objeções, entretanto, não creio deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Temos bons amigos do planejamento de reencarnações, serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionado com as atividades do esclarecimento. Nessa instituição, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada de nossa tarefa, portas adentro de semelhantes trabalhos. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos. Eu vou ler de novo. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa aos moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Mas outra percentagem não obedece o mesmo programa, elevando-se a alma em cultura, conhecimento e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. As explicações eram sedutoras e relevantes. Compreendendo a importância dos esclarecimentos para meu pobre espírito, Alexandre continuou. Quando me refiro a trabalhadores,
Falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores da sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Ou seja, há mais de um tipo de programa reencarnatório. Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. E desejando imprimir fortemente em meu espírito a noção de responsabilidade, o instrutor prosseguiu, tornando mais grave a inflexão da voz. O problema da queda é também uma questão de aprendizado, e o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável. E nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Não basta saber, tem que executar. Daí as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma, exclamei vivamente impressionado. Sim, continuou meu amável interlocutor, temos necessidade de luta que corrige, renova, restaura, aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Deixa passar a Sirene. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que envolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento, porquanto já se possuem certos valores da vida. Faltam-lhe outros para não menos importantes. Identificando minha dificuldade para compreender o ensinamento de maneira integral, meu orientador voltou a dizer: embora na condição de médico do mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. Sim, retruquei, tenho as minhas recordações nesse sentido. Pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que, se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do espírito. Se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores? Compreendera claramente onde André pretendia chegar com seus esclarecimentos amigos. É para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona a nossa colônia espiritual. Por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você terá ocasião de recolher ensinamentos preciosos. E atendendo-me às necessidades como pai afetuoso, apresentou-me um instrutor no dia imediato à imponente instituição. Constituía-se o movimento dentro de serviço de vários prédios e numerosas instalações. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que o Instituto se caracterizava por grande movimento. Entidades insuladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão fisionômica. Pareciam sumamente despreocupadas de nossa presença ali,
porque quando não passavam sozinhas ao nosso lado, engolfadas em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos, alimentando discretas conversações, muito graves e absorventes, ao que me parecia. Muitos desses irmãos que passavam junto de nós empunhavam reduzidos rolos de substância semelhante ao pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu até então a mais leve notícia. Alexandre, porém, como sempre, veio em socorro de minha estranheza, explicando bondosamente. As entidades sob os nossos olhos são trabalhadores de nossa esfera, interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados ao semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Os rolos brancos que conduzem na mão são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena, conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal. É necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Mais adiante vamos explanar mais sobre isso. E a lei da hereditariedade fisiológica? Perguntei. Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, quando o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde que as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. A essa altura da palestra esclarecedora, Alexandre convidou-me a transpor o limiar. Achamo-nos, em breve, em gabinetes extensos do edifício principal, onde um dos numerosos amigos do orientador veio atender-nos atenciosamente. Apresentou-me Alexandre, o assistente Josino, que me recebeu com extrema gentileza e fidalguia de trato. Esclareceu o instrutor o objeto de nossa visita. Desejava me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento quantas vezes me fosse possível durante a semana em curso, em vista da minha necessidade de adquirir noções seguras referentemente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. O assistente prometeu o melhor boa vontade, conduzir-me-ia colegas dele para que não me faltassem minúcias de conhecimento. Exporia suas próprias experiências à minha observação para que eu retirasse delas o máximo proveito. E, por fim, quando estivesse ao meu alcance, guiaria meus impulsos no aprendizado. Felicitavam-me o íntimo as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo. Não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatuária: a figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belo pela perfeição anatômica, não somente em forma em si, mas também de todos os órgãos e mais diversas glândulas, através de disposições elétricas. Ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos. Falaremos mais depois. Quais os homens e mulheres mais evoluídos da esfera carnal? Identificando minha admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino, com o propósito de fazer-me ouvido por mim: talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Em verdade, ajuntei, ignorava até agora que o corpo carnal fosse, entre nós, objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contasse com instituição deste teor. Como não, meu amigo, interferiu o assistente com inflexão de carinho. O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra da sabedoria divina
em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Aperfeiçoamento incessante, quer dizer, continuamos nos aperfeiçoando. Quando devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço, a favor de nossa elevação na vida terrena, nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito. E fixando os modelos que me provocavam assombro, acentuou: todo o nosso zelo no serviço de reencarnação permanece muito aquém do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Embora hesitante, ousei perguntar: todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculos de trabalho dessa natureza? Foi Alexandre quem respondeu com delicadeza habitual. Em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Recordei, porém, que o meu pai terrestre, um dia, voltara à experiência carnal, procedendo das zonas francamente inferiores, e indaguei: e aqueles que regressam à crosta, partindo das regiões mais baixas, terão o mesmo generoso auxílio? Desejando imprimir à pergunta mais viva sinceridade, acrescentei: meu genitor, na derradeira romagem terrestre, voltou faz algum tempo à esfera carnal, em condições bem amargas. Alexandre interrompeu-me o curso da frase, ponderando: compreendemos. Se for ele uma criatura de razão esclarecida, embora não iluminado, permanecia após a morte em estado de queda, e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem-amados de nosso plano. Nesse caso, será recebido a cooperação de benfeitores, situado em posições mais altas, que lhe serão endossadas promessas no serviço regenerador. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com o abençoado concurso dos trabalhadores espirituais que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Em face dos esclarecimentos do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei o coração. Fosse porque a palestra escalpelara melindroso assunto de família humana, fosse pelo propósito de me deixarem a sós com minhas profundas reflexões naquele extenso gabinete de serviço, o orientador e o assistente entraram em silêncio, compelindo-me a rebuscar novos motivos de conversação para o meu aprendizado. Passei então a observar detidamente os modelos masculino e feminino, não longe dos meus olhos. Muito gentil, Josino pousou a destra de leve nos meus ombros e falou-me: aproxime-se das criações educativas. Você lucrará muito observando de perto. Não contive um gesto de agradecimento e afastei-me dos dois respeitáveis amigos, acercando-me das figuras ali expostas. Detive na contemplação do molde masculino, que apresentava absoluta harmonia de linhas, qual arte helênica de sabor antigo. O modelo, estruturado em substância luminosa, constituía, ao meu parecer, a mais primorosa obra anatômica até então sob minha análise. Semelhava-se aquela figura humana imóvel a qualquer coisa divinal. Fixei-lhe a minuciosidades com espanto. Nunca vira semelhante perfeição de minudências fisiológicas. Toda a musculatura estava ali formada em fibras radiosas, desde o frontal ao ligamento anular do tarso. Viam-se fios de luz, simbolizando as regiões diversas da musculatura em geral. Determinadas fibras, todavia, como as que se localizavam na zona orbicular das pálpebras, no triangular dos lábios, no grande peitoral, no pectíneo, nas eminências tenar e hipotenar, até o extensor dos dedos, eram mais brilhantes. Do exame
da superfície, passei a observações mais profundas, identificando as disposições maravilhosas das figuras representativas da circulação linfática e sanguínea. Oh, os órgãos estavam todos ali, vibrando em obediência a dispositivos elétricos para demonstrações educativas. Os vasos para o sangue venoso apresentavam-se em luz acinzentada, ao passo que as regiões do sangue arterial figuravam-se de cor encarnada. Surpreendido, rendi silencioso preito de admiração à sabedoria divina, que nos concede o sublime aparelho físico terrestre para as nossas aquisições eternas. Impressionava-me a composição perfeita dos vasos distribuídos em torno do tronco celíaco, à maneira de pequenos rios de luz, destacando-se em expressão e luminosidade das cavas superior e inferior, das jugulares externa e interna, das artérias e veias axilares, da veia porta, das artérias esplênica, mesentérica superior, da aorta descendente, dos vasos ilíacos e dos gânglios das virilhas. Cobrindo as maravilhas orgânicas estava o sistema nervoso, semelhante à capa radiante, estruturada em fios tenuíssimos de luz feérica. A região do cérebro parecia uma lâmpada azul suavíssimo, cuja luminosidade se ligava em sentido direto ao cerebelo, descendo em seguida pela medula espinhal até o plexo sagrado, onde o foco brilhante adquiria a expressão mais intensa, para atenuar-se depois no grande ciático. Transferi minhas observações para a forma feminina, igualmente radiosa, concentrando meu potencial analítico sobre o sistema endócrino, disposto de maneira a constelação entre as peças orgânicas, desde a epífise situada entre os hemisférios cerebrais até os núcleos procriadores. As glândulas pareciam formar belo sistema luminoso, semelhante a pequenos astros de vida, consagrados em sentido vertical, qual antena rutília atraindo luz procedente do mais alto. Cada qual apresentava sua forma específica, suas expressões vibratórias, suas características particulares, diversificando-se igualmente a cor de cada uma, embora procedessem todas, a seu modo, à coloração da epífise, semelhante e pequenino sol azulado, mantendo-se em seu campo de atração magnética todas as demais, desde a hipófise à região dos ovários, como o nosso astro de vida, garantindo a coesão e os movimentos da sua grande família de planetas e asteroides. Minha estupefação não tinha limites. É forçoso confessar, porém, que a minha surpresa se distendia muito mais ao fixar os eflúvios brilhantes que emanavam dos centros genitais, semelhando-se a conjunto de minúsculos santuários cheios de luz. Como eu dirigisse ao meu instrutor um olhar de indagação, seus esclarecimentos não fizeram esperar. Na crosta, disse-me Alexandre sorrindo, após reaproximar-se de mim, em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e maternidade terrestre são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero maternal significa para nós a porta bendita para a redenção. Para grande número de pessoas da esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto para muitos de nós, a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. Compreendi com novo espírito o caráter sublime das energias sexuais e recordei-me, compadecidamente, de todos os encarnados que ainda não conseguiram edificar o respeito e o entendimento relativo aos sagrados órgãos procriadores. Meu orientador, entretanto, como antena receptora de todas as minhas emissões mentais, advertiu-me bondoso. Relegue ao esquecimento qualquer expressão das reminiscências menos construtiva. Os que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo ou falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Guardei a lição e abençoei a nova experiência que começava. Despediu-se Alexandre, deixando-me na grande instituição de planejamento, onde o assistente Josino, ocupado nos encargos de seu ministério, me confiou aos cuidados de Manassés, um irmão dos serviços informativos da casa,
que me acolheu prazerosamente, cercando-me de gentileza e carinho. Senti imediatamente que meu aprendizado ali se iniciava com imenso proveito. Manassés era um livro volante. Seus pareceres e informes traduziam valiosos ensinamentos. Aproximando-nos dos pavilhões de desenho, onde numerosos cooperadores traçavam planos para reencarnações incomuns, foi o meu novo companheiro procurado por uma entidade simpática que lhe pedia informações. Manassés apresentou-me otimista. Tratava-se de um colega que, depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para a liquidação de determinadas contas. O recém-chegado parecia hesitante. Via-se-lhe o receio, a indecisão. Não me deixei dominar pelas impressões negativas e dirigi Manassés a ele, infundindo-lhe bom ânimo. O problema do renascimento não é assim tão intricado. Naturalmente, exige coragem, boas disposições. Entretanto, exclamava o interlocutor, algo triste, como contrair novos débitos ao invés de pagar os velhos compromissos? É tão penoso vencer a experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação. Mas seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança, redarguiu Manassés incontinente. Isso é uma questão que muitas pessoas veem. Eu queria lembrar. Se lembrasse, seria ainda muito mais difícil, nos esclarece aqui Manassés. Prosseguindo sorridente, acrescentou: se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. E se apenas possuíssemos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o ouvido que o Senhor nos concede em caráter temporário. Esforçou-se o outro em esboçar um sorriso e objetou: conheço-lhe o otimismo, quisera ser igualmente assim. Voltarei confiante no curso fraterno de vocês. E modificando o tom de voz, indagou: pode informar se o meu modelo está pronto? Creio que poderá procurá-lo amanhã, tornou Manassés bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Sim, disse o outro, algo confortado. Preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior. E a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Muito bem, respondeu Manassés, francamente otimista. E pode informar-me ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura? 70 anos no mínimo, redarquiu meu novo companheiro contente. O outro fixou uma expressão de reconhecimento enquanto Manassés continuava. Pondere a graça recebida, Silvério, e depois de tomar-lhe a posse no plano físico, não volte aqui antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia na gloriosa condição de um completista. O interpelado mostrou um raio de esperança nos olhos, agradeceu e despediu-se. As últimas observações de Manassés acenderam-me curiosidade mais forte. Não contive a indagação que me vagueava o pensamento e perguntei sem rebuços: meu amigo, o que significa a palavra completista? Ele sorriu complacente e retrucou bem-humorado. É o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas, por vezes, desprezamos 50%, 60%, 70% frequentemente, até mais de nossas possibilidades. Vejam só,
Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores, que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física à maneira de operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta nas missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Vejam só que interessante. Semelhante notícia representava para mim valiosa revelação. Nada mais legítimo que dotar o servidor fiel de recursos completos. E lembrei-me dos desregramentos de toda a sorte a que se entregam as criaturas humanas, em todos os países, doutrinas e situações, complicando os caminhos evolutivos, criando os laços escravizantes, enraizando-se no apego aos quadros transitórios da experiência material, alimentando enganos e fantasias, destruindo o corpo, envenenando a alma, num transporte que de justificada admiração, redarqui. Recordando o cativeiro dos espíritos encarnados no plano das sensações, consola-nos saber que há um prêmio aos raríssimos homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual, mesmo na carne. Não é fácil, né, meus amigos? Sim, disse Manassés, aprovando-me com o olhar. Por mais estranho que possa parecer, semelhantes exceções existem no mundo. Passam frequentemente para cá entre os anônimos da crosta, sem fichas de propaganda terrestre, mas com um imenso lastro de espiritualidade superior. E dando-me a impressão de que desejava esclarecer-me relativamente a ele mesmo, acrescentou: há muitos anos me esforço para conseguir a condição dos completistas. No entanto, até agora continuo em fase de preparação. Compreendi que Manassés, tanto quanto eu, trazia regular bagagem de recordações menos felizes, com respeito ao uso que fizera do corpo terreno nas experiências passadas, e procurei modificar a orientação da palestra. Sabe de algum completista que tenha regressado à crosta? Interroguei. Sim, naturalmente, continuei curioso. Terá escolhido um organismo irrepreensível. Meu novo companheiro mostrou significativa expressão fisionômica e acentuou: nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos de que se encontravam revestidos, escolheram formas irrepreensíveis. Quanto às linhas exteriores, solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento que os deveria servir, mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal, em caráter provisório, evitando-se-lhes apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas. Assim procede porquanto, vivendo a maioria das criaturas no jogo das aparências, quando na crosta planetária, incumbir-se-iam elas das próprias de esmagar os missionários do bem, se lhes conhecessem a verdadeira condição, através das vibrações destruidores da inveja, do despeito, da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis. Que fantástico, que coisa incrível, não é? Em vista disso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em moldes exteriores menos graciosos, fugindo por antecipação do influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Entendi a extensão do esclarecimento e meditava na grandeza dos princípios espirituais que regem a experiência humana, quando Manassés acrescentou, após longa pausa: as mentes juvenis, quais crianças do mundo, brincam com o fogo das emoções,
Todavia, os espíritos amadurecidos, mormente quando chegam a situações de completistas, abandonam toda experiência que possa distrair no caminho da realização da vontade divina. Em seguida, convidado pelo meu novo amigo, penetrei numa das dependências consagradas aos serviços de desempenho. Ou melhor, em seguida, convidado pelo meu novo amigo, penetrei numa das dependências consagradas aos serviços de desenho. Pequenas telas demonstrando peças do organismo humano estavam ordenadamente em todos os recantos. Tinha a impressão fiel de que me encontrava num grande centro de anatomistas, cercados de auxiliares competentes e operosos. Espalhavam-se desenhos de membros, tecido, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios e para todos os gostos. Como sabe, observou Manassés cuidadoso, no serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Para isso, trabalham aqui centenas de técnicos em questões de embriologia, biologia em geral, no sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam ao nosso esforço coletivo. Sentindo espontânea veneração, contemplei os servidores que se inclinavam atenciosos, arquitetando o porvir de muitos companheiros. Como era complexa a oportunidade de renascer. Que atividades intensas exigiam dos benfeitores espirituais. Ao meu gesto de estranheza, respondeu Manassés numa síntese expressiva. Você não ignora que os homens ainda selvagens ou semi-selvagens, embora utilizando os recursos sempre sagrados da natureza, edificam suas habitações em moldes mais simples e rudimentares. Todavia, o homem já atingiu certo padrão de ideal, desenvolvendo faculdades superiores, constrói o lar, organizando plantas prévias. Indicando o quadro interior extremamente movimentado, acrescentou sorridente. Não estamos aqui senão cogitando igualmente de projetos para futuras habitações carnais. O corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros, quando compelido à permanência na crosta. Não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava-o como templo do Senhor. Impressionado, seguia atenciosamente os trabalhos em curso. Dispunhamos-nos a seguir adiante, quando uma irmã de porte muito respeitável se aproximou saudando Manassés afetuosamente. Ele respondeu com gentileza e apresentou-ma. É nossa irmã Anacleta. Cumprimentei-a, sentindo-lhe a simpatia pessoal. Trata-se de uma de nossas trabalhadoras mais corajosas, acentuou o funcionário do trabalho de informações. A senhora sorriu, algo contrafeita, por se ver focalizada na opinião franca do companheiro. Todavia, Manassés, com o otimismo que lhe era característico, prosseguiu. Imagine que voltará à esfera do globo em breves dias, em tarefa de profunda abnegação, por 4 entidades que, há mais de 40 anos, se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. Não vejo nisso abnegação alguma, atalhou a senhora sorrindo. Cumprirei tão somente um dever. E fixando-me desassombrada e serena, asseverou. As mães que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto aos filhos amados, devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Esse, o meu caso, não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Interessava-me a história daquela irmã despretensiosa e simpática, e por isso mesmo animei-me a perguntar-lhe. Regressará então dentro em breve? De qualquer maneira, a sua resolução traduz devotamento e bondade. Não posso esquecer que também minha mãe voltou ao círculo da carne tangida por sublime dedicação. Notei que os olhos dela se encheram de lágrimas discretas, que não chegaram a cair. Emocionada, talvez, com a minha observação sincera, estendeu-me a destra gentilmente
e dando a ideia de que não desejava continuar em conversação relativa ao assunto, disse-me comovida: muito grata pelo conforto de suas palavras. Mais tarde, ao se lembrar de mim, ajude-me com seus pensamentos amigos. Nesse ponto, dirigida a palestra, Manassés indagou: já recebeu nossos projetos? Sim, respondeu ela, não somente os que se referem aos meus pobres filhos, mas também a planta relativa à minha própria forma futura. Está satisfeita? Muitíssimo, redarguiu a dama. Na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia e continuo na condição de grande devedora. Em seguida, despediu-se calmo e afável. Manassés compreendeu minha curiosidade e explicou: Anacleto é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno. Por imprevidência dela, noutro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhe confiara caíram desastradamente. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. Seu esposo era um homem probo e trabalhador, e apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que o prendiam às atividades de homem de bem ao campo da sociedade em geral. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência do lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoada. Vamos guardar bem na memória essa afirmativa. E como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigira os mais árduos sacrifícios, caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral, a pretexto de atenderem a obrigações sociais. E tão degradantes foram esses desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo, entrando em regiões baixas em tristes condições. Anacleta, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si própria, senão também a dos filhos, que deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta. Quantos anos gastaram para obter semelhante concessão? Perguntei impressionado. Mais de 30. Imaginam-lhe os sacrifícios futuros, exclamei. Sim, esclareceu Manassés, a experiência ser-lhe-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos, um na qualidade de débil mental. E para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que, por si mesma, será também portadora de prementes necessidades de retificação. Ia dizer de minha profunda surpresa diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista, quando outra irmã se acercou de nós, procurando por Manassés. Depois das saudações afetivas, explicou-se ela gentil, dirigindo-se ao meu novo amigo. Desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano. E abrindo o pequeno mapa, onde se via desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher, acentuou: veja bem o meu projeto para o sistema endocrínico. Sei que os amigos me favoreceram, planejando com muita harmonia, nas menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. Em que sentido? Indagou, interpelando surpreso. A recém-chegada indicou os pontos do projeto onde se localizava o colo e falou: fui advertida por benfeitores daqui no sentido de não me apresentar na crosta dentro das linhas impecáveis para a forma física. E, em razão disso, para que eu tenha mais probabilidades de êxito em meu favor na tarefa que me proponho desempenhar. Estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda, e perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. O novo companheiro endereçou-me um expressivo olhar e disse: tem razão, a sedução carnal é imenso perigo.
não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. Prefiro a fealdade corpórea, tomou ela. Não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção do meu espírito para a eternidade. Manassés prometeu interpor os seus bons ofícios e tão logo se despediu da nova interlocutora, passou a mostrar-me as mais interessantes figurações de órgãos do corpo humano. Admirava, tomado de profunda impressão, aqueles gráficos numerosos que se alinhavam com absoluta ordem, demonstrando o cuidado espiritual que precede o serviço de reencarnações, quando o meu amigo ponderou. A medicina humana será muito diferente no futuro. Quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico, muito raramente não se encontrarão as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à acidência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares das lutas físicas, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas, em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ou simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos. As providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. Desejando, porém, prosseguir nos esclarecimentos quanto ao serviço reencarnacionista, Manassés tomou um pequeno gráfico e apresentou-me as linhas gerais, acentuou. Aqui temos o projeto de futura reencarnação de um amigo meu. Não observa certos pontos escuros, desde o cólon descendente à alça sigmoide? Isso significa que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região, logo que chegue à maioridade física. Trata-se, porém, de escolha dele. E por que extrema curiosidade me envergasse os olhos, Manassés explicou. Este amigo, faz mais de 100 anos, cometeu um revoltante crime, assassinando um pobre homem a facadas, logo que se entregou ao homicídio. Como acontece muitas vezes, a vítima desencarnada ligou-se fortemente a ele e da seguinte mente do crime que o infeliz assassinado plantou no momento, colheu resultados terríveis por muitos anos. Como não ignora, o ódio recíproco opera igualmente vigorosa imitação e a entidade fora da carne. Passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarinho, através de ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero. Em suma, quando o homicida desencarnou por sua vez, trazia o organismo perispiritual em dolorosas condições, além do remorso natural que a situação lhe impusera. Arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões purgatoriais e, depois de largos padecimentos purificadores, aproximou-se da vítima, beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência. Cresceu moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano e obteve preciosas intercessões. Entretanto, a dívida permanece. O amor, contudo, transformou o caráter do trabalho de pagamento. O nosso amigo, ao voltar à crosta, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas onde estiver durante os tempos de cura completa na carne que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida, conquistando dia a dia a necessária renovação. Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz. Lutará incessantemente, desde a eclosão da úlcera até o dia de resgate final no aparelho fisiológico.
Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação. Enquanto fixava no projeto da minha melhor atenção, Manassés continuava. Segundo observamos, a justiça se cumpre sempre, mas logo que se dispõe o espírito à precisa transformação no Senhor, atenua-se rigorosamente no processo redentor. O próprio Pedro nos lembrou há muitos séculos que o amor cobre a multidão dos pecados. Examinei, impressionado, a planta educativa e, por que não encontrasse palavra bastante clara para pintar a minha admiração, silenciei comovidamente. Compreendendo o meu estado d'alma, o companheiro continuou. São inúmeros os projetos de corpos futuros em nossos setores de serviço. Depreende-se, na maioria deles, que todos os enfermos na carne são almas em trabalho de ingente conquista de si próprias. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos, sem graves tarefas de reparação. E todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar-se a si mesmo. A vida é uma sinfonia perfeita, quando procuramos desafiná-la no círculo das notas que devemos emitir para sua máxima glorificação. Somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. E durante alguns dias, ali permaneci na instituição benemérita, compreendendo que a assistência humana não é um ato acidental e que, no plano da ordem divina, a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. Interessante, meus amigos. Já estamos com quase 1 hora de leitura. Vamos às observações. Primeiro, Segismundo era uma boa pessoa, mas havia resgate do passado. Todos temos ajustes a serem feitos. Nos tornamos boas pessoas, mas as faltas cometidas precisam ser resolvidas. É comum acharmos que as pessoas boas não merecem as dificuldades que lhes acontecem. Jesus disse: precisamos pagar até o último centil. Segismundo, no passado, seduziu uma mulher casada e se bateu com armas com o esposo dela, levando todos a grandes sofrimentos. 2. Enche-se-lhe a tristeza de profunda revolta e, nesse estado negativo, subtrai-se a nossa cooperação eficiente. Vemos então que o nosso estado mental ou emocional interfere na oportunidade de ajuda do alto. Manter nosso estado equilibrado é de fundamental importância para a eficiência na ajuda que pudermos merecer. A gente pede ajuda e não se porta, não se mantém num estado eficiente para que a ajuda possa ser oferecida. 3. Nascemos com um programa de reparação das faltas anteriores e novos aprendizados. Mas a maioria de nós esquece os compromissos e, não raro, repete os mesmos erros, quando não faz novos. O conhecimento da reencarnação é lei de evolução. Facilita esse entendimento da necessidade de cumprir nossos deveres, aceitar as provas e tentar vencê-las com resiliência. O caminho fácil costuma nos levar a novas quedas. Quando nos planos espirituais, informados que estamos das leis universais, prometemos tudo, nos mostramos preparados para as provas regenerativas. Quando chegamos ao plano físico, abandonamos o propósito e voltamos aos erros de sempre, de antes. O instrutor informa que nem todas as reencarnações ocorrem da mesma forma. Uma grande parcela tem a reencarnação padronizada. Não fica aqui clara a ideia, mas eu imagino que
sem um programa específico, seguem as leis de atração de almas de frequência semelhante ou espíritos atraídos por interesses dos mais variados. Outras reencarnações merecem atenção maior, como vemos no caso de Segismundo. Se por ter se recuperado em sua tendência no passado, já ser um espírito bondoso e com trabalho efetivo no bem, pode ter um suporte para redimir um passado de erro. E outros ainda tenham ajuda mais efetiva, com o caso dos missionários. O que deve prevalecer é a fiel vontade de evoluir para o bem. Então a gente não pode achar que toda reencarnação tem um projeto como essa que a gente viu em nosso lar. Possivelmente a grande massa obedece apenas à lei de atração magnética para o casal a que se destina. E, naturalmente, o seu programa reencarnatório está impresso no seu perispírito, como nós vimos no caso do assassínio, que mantém em seu corpo as chagas provocadas por ele e pelo aquele que ele matou. Quinto, a evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. Interessante. Percebemos isso por toda parte. Pessoas que vivem em regiões adiantadas em civilização, mas que seguem com as mesmas atitudes más e desonestas. Nascemos e renascemos nas mais variadas posições sociais, intelectuais e até mesmo em condições físicas privilegiadas ou deficiências, para que possamos ir aprendendo com os erros sucessivos. A cada nova tentativa, perdemos vantagens e vamos dificultando o nosso caminho. Exemplificando o já comentado acima, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivo de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Tá claro como água aqui, né? Se abusamos da nossa inteligência, de nossa aptidão, seja ela qual for, ela pode ser retirada para que não voltemos a abusar dessa ferramenta de progresso moral e intelectual. Entendemos, então, que temos o que precisamos e nos é tirado o que mal utilizamos para o nosso próprio bem. Seguinte, grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Temos aqui a informação interessante. Os amigos que temos podem ser providenciais, podem nos ajudar intercedendo por nós. Então, muitas vezes, o que a gente recebe, das mais variadas formas, pode vir através de pensamentos amigos que alguém tem em nosso favor. Isso é importantíssimo. E sejamos nós também amigos, que possamos interceder por aqueles que conhecemos. Oitavo, pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena, conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal. É necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Os que têm merecimento, possibilidades de reencarnarem de modo assistido, como vimos antes, podem planejar inclusive as características físicas, de modo a facilitar o desempenho do programa reencarnatórios. Uns precisam corpos mais aptos à vida de trabalho ou esporte. Outros precisam de efeitos físicos para não repetirem enganos. Outros capacidades mentais, outros deficiências. Tudo sempre para ajudar na recuperação do espírito. A gente tem que ter em mente, o que precisa ser aperfeiçoado é o nosso espírito e não o nosso corpo. André questiona a genética nesse fator.
O instrutor explica que sim, a genética tem a sua influência, mas esta pode ser orientada para as finalidades que o espírito reencarnante precisa. Mudanças importantes podem ser feitas se for para o bem do reencarnante e este tiver merecimento para tal interferência. Porque essa interferência não quer dizer fazer melhor. Às vezes é para fazer um corpo com deficiência, como nós já vimos. Portanto, temos o que precisamos e merecemos. Não adianta reclamar. Está tudo certo. André questiona então as condições de reencarnação de seu pai, que saiu de regiões densas para a reencarnação de reparo dos erros cometidos. Alexandre explica que ele só pode ter suporte pela intercessão de pessoas que o amam. Quer dizer, vocês lembram que a mãe do André pediu pelo pai? Ele não tem merecimento para nada, para pedir, para requerer nada. Mas a esposa dele, que o ama, pediu por ele e foi atendida. Continuando, Alexandre explica que ele só pode ter suporte pela intercessão de pessoas que o amam, pois méritos pessoais não tinha. Mais uma vez, vemos destacar a importância de termos pessoas amadas. Nós devemos amar e sermos amados para merecermos essas benécias e possamos pedir pelos que amamos. André observa os modelos humanos que apresentavam detalhes fisiológicos com precisão admirável. O instrutor esclarece a importância dos órgãos sexuais e reforça que a humanidade deveria levar a sério os relacionamentos e não vulgarizar a sexualidade. Os que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo ou falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Vocês viram que não é só ter mau comportamento sexual. Escrever a respeito, falar a respeito, também nos traz danos. André se aproxima de prancheta de desenho, onde observa desenhos de corpos para determinada pessoa que, em conversa com Manassés, expressa sua preocupação no retorno à crosta. Fala da questão do esquecimento do passado. Manassés esclarece que se lembrasse seria ainda mais difícil. E o parabeniza por ter aceito a orientação para trazer um defeito físico na perna. Tal defeito pode ajudar a que não repita alguns erros do passado. 13. Ser um completista. Pessoa que aproveita todas as possibilidades da reencarnação. Diz Manassés que a maioria de nós desprezamos 50%, 70%, 60% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. Que coisa, né? Eles dão 10 e a gente só faz 2. Alerta importante, estamos aproveitando as oportunidades que temos de crescimento espiritual? Eu certamente não. Gente, quanto tempo eu desperdiço, meu Deus. 14. Manassés relata que os completistas podem pedir os corpos que desejarem para suas tarefas. E André logo os imagina seres perfeitos. E Manassés explica que não, que escolhem corpos de aparência comum, pois não querem chamar atenção para si mesmos, pois isso poderia atrair aqueles que querem perseguir os agentes do bem. Pedem, sim, saúde e resistência. Certo? Anacleto explica que a volta à crosta para ajudar 4 seres que estão há 40 anos, eles estão há 40 anos em regiões abismais por dever. No passado, negligenciou a educação adequada a esses que eram seus filhos, o que facilitou a queda deles. Tratou-os com excessos de mimos e cuidados, o que os levou ao fracasso quando adultos. Agora tem a oportunidade de os acolher e encaminhar melhor. Amar não é concordar e atender com todos os caprichos, mas preparar para uma vida digna. A gente vê tanto isso, não é? Os pais poupando os filhos de certas situações que os levaria a serem pessoas melhores.
Quantas vezes já não ouvi? Não, meu filho não precisa passar por isso. Meu filho não precisa passar o que eu passei. Esquece que foram essas dificuldades que o fizeram ser uma pessoa melhor. Continuando. Em seguida, outra mulher chega solicitando modificações endócrinas. O belo corpo pode atrapalhar o projeto de elevação que ela pretende executar. Mostra maturidade e interesse em aproveitar a oportunidade na crosta. Manassés exemplifica que a planta física de um amigo que na idade adulta sofrerá males no intestino por escolha dele. Pretende assim ajustar crime cometido no distante passado. Manassés detalha a vítima do crime cometido ligou-se ao assassino logo em seguida e pelo pensamento o foi debilitando lentamente. O perispírito do assassino ficou marcado por esses ataques mentais. Desencarnou, esteve longo tempo nas regiões purgatoriais, reencontrou a vítima, perdoaram-se. Ele se tornou um abnegado, cresceu espiritualmente, mas desejava redimir-se da culpa que sentia pelo crime e a doença o ajudaria nessa remissão. Não precisaria perder a vida em evento traumático e sangrento, como o provocado por ele, mas sentiria as consequências dos atos do passado no dia da doença, no dia a dia com a doença. Então vocês percebem que sabedoria de tudo que existe. A gente vai passar a olhar o nosso corpo físico, as nossas dores, as nossas qualidades, tudo de uma forma diferente a partir de então. Isso não quer dizer que você tenha que conviver com um problema sofrendo simplesmente. É permitido você buscar a sua cura, lógico que sim, porque ninguém sabe o momento em que cessa esse processo que nós trouxemos, não é verdade? Então vamos confiar. Um grande abraço a todos, eu espero os comentários dessas lições tão preciosas.